Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Rafael Alcântara. Esse ano é um ano em que novos prefeitos tomaram posse. Que tipo de orientação é importante que eles tenham para conduzir bem os seus municípios? Esse momento é um momento muito especial. Não só agora, mas desde o ano passado, que foi o momento de último ano de mandato, eleições e transição e início de novos governos que a gente está vivenciando agora. Estamos trabalhando desde o ano passado, junto com o Tribunal de Contas, e nesse ponto é preciso fazer justiça que o Tribunal de Contas trabalhou intensamente durante todo o ano de 2016, no sentido de disseminar a cultura da transição pacífica, democrática entre os governos municipais, já que historicamente enfrentamos muitos problemas, e o Tribunal de Contas editou uma resolução normativa em fevereiro, disciplinando como seria constituída as comissões de transição entre o atual gestor e o gestor eleito, como elas dialogariam e daria essa transição tranquila, já que tem que preservar a continuidade do serviço público. Sempre o nosso interesse maior é não prejudicar e defender o cidadão que faz uso dos serviços públicos na ponta, porque qualquer instabilidade ou descontinuidade, quem vai pagar o pato no final é o cidadão mais vulnerável, pobre, que depende do serviço público. Então, teve essa resolução normativa e o tribunal saiu em campo percorrendo as 5 regiões do estado, fazendo simpósios com os prefeitos e fomentando a necessidade de observar essa resolução normativa. Depois, no final do ano, fez mais uma vez outros eventos junto aí com a AMA e com o Ministério Público Estadual, também aí já com a participação dos prefeitos eleitos. Reuniram durante um período os prefeitos atuais e em outro período os prefeitos eleitos, explicando a importância toda. E veio então a virada de ano e a posse dos novos prefeitos. E a gente se deparou com um cenário que, infelizmente, já é de costume, vários decretos de emergência sendo editados, prefeitos novos alegando que foram deixados prefeituras sucateadas, endividadas e sem documentos e informações básicos para tocar a administração pública. E até o momento a gente verificou que 10 municípios decretaram o estado de emergência administrativa. Aí vem um dado positivo. Pode até, claro que o ideal e a nossa torcida era para que não existisse nenhum problema, mas em comparação com a transição anterior, de 2012 para 2013, foram 33 municípios alagoanos que decretaram estado de emergência. Até o momento foram 10, uma redução, por enquanto, de 2/3, se bem que ainda outros municípios podem vir a decretar. De qualquer forma, já é um resultado parcial positivo, considero. Mas ainda assim é preciso ter uma fiscalização especial extraordinária, um olhar atento em relação a esses municípios que decretaram essa situação de emergência, porque algo grave está acontecendo ali, é o que a gente infere dessa declaração de emergência. De duas, uma, é o que a gente tem sustentado. Ou os decretos de emergência procedem e o gestor anterior não entregou como deveria à prefeitura, sem documentos e processos essenciais aí para a continuidade da gestão pública, ou esses decretos são oportunistas, valendo-se da instabilidade do momento de transição, fazem uma declaração inverídica para tentar afastar a aplicação da lei da licitação e adquirir bens e serviços sem ter que fazer licitação, fazendo contratação direta. O procurador não exigiria que esse processo, inclusive os prefeitos, os candidatos a prefeitos, tivessem uma forma mais transparente até chegar a uma situação como essa? Porque enquanto está numa eleição, muitas vezes você tem uma perspectiva
principalmente nos dias de hoje, em que uma eleição há muita notícia falsa, vira sempre uma grande confusão, né? Você não Com sabe o quanto certeza, isso daí. a transparência ela deve permear todos os atos, toda a gestão pública e com mais razão em relação a um candidato que se habilita ali para administrar uma prefeitura, ele tem que ter acesso a todas as informações e ainda mais quando é eleito. É justamente nisso que o Tribunal de Contas atuou. A resolução disciplina que devem ser formadas comissões, essas comissões sentarem em mesa de trabalho e compartilhar todas as informações relativos ao diagnóstico administrativo, financeiro, orçamentário, fiscal do município. É obrigação, não é uma faculdade do atual prefeito, não. É uma obrigação dele e, inclusive, isso é um respeito à democracia e à vontade popular. O sentimento patrimonialista ainda existe muito? Demais. Existe a questão da pessoalização das disputas políticas, que o pessoal, alguns candidatos deixam transpor para o lado pessoal e acaba que um adversário político é tratado como um inimigo e cessa qualquer possibilidade de diálogo e nessa guerra quem fica órfão é o cidadão que necessita do bom funcionamento do município. Então, deveria, conforme essa instrução normativa, sentar à mesa os dois prefeitos, o eleito e o que está em fim de mandato, para fazer toda a comunicação, a maior transparência possível, porque isso é um pressuposto de respeito à democracia, como eu falei, para fazer prevalecer a vontade popular ali, manifestada soberanamente nas urnas, é preciso que se dê todas as condições para que o governo eleito realize o seu programa de governo. Colocar obstáculos de qualquer natureza, isso é um atentado contra a democracia, no nosso entendimento. Mas é um atentado feito diariamente? Exemplo, dos 102 municípios, quantos tem portais de transparência? Nesse sentido... No quesito portal de transparência, aí a gente vai para a transparência ativa, essa transparência seria... No sentido de, tipo, bem assim, eu sei que o Ministério Público de Contas tem um acompanhamento diferente, mas, tipo, nesse sentido de transparência, não era necessário que essas prefeituras fossem realmente claras. Não só prefeituras, muitas vezes você encontra órgãos até federais, em alguns casos. Não, o nível de transparência no Brasil, ele ainda é muito baixo. Ele ainda não é satisfatório. A gente viveu o acompanhamento histórico que várias instituições fazem, organizações não governamentais, outros governamentais, como a CGU, que acompanha e faz um mapeamento do Brasil. A gente vê uma melhoria. Porém, ainda estamos muito longe do ideal e isso já era uma obrigação já de alguns anos que deveria já ser observado. Já se vão aí pelo menos 5 anos da exigência do portal Transparência com informações em tempos reais sobre a realização de qualquer despesa com recursos públicos. E Alagoas não está nada bem ranqueada. A gente fez um trabalho no Fórum de Combate à Corrupção, o FORCO, junto com o Ministério Público Estadual e o Federal. Fizemos recomendações dando inclusive um prazo extra para os municípios se adaptarem seus portais, colocarem num funcionamento bom e não surtiu efeito. Infelizmente não teve um cumprimento das recomendações e agora a gente está entrando para a próxima fase, já que a legislação está em vigor há um bom tempo e ela vem sendo reiteradamente infringida e a gente já tentou o diálogo por meio de recomendações, orientações, no sentido de instruir pedagogicamente para prevenir sanção, prevenir ilegalidade, mas não colhemos resultados positivos. Agora vamos entrar para a próxima fase, que é a fase punitiva. Já foram ajuizadas várias ações pelo Ministério Público Federal e a gente está tendo esse diálogo com eles, inclusive recentemente com troca de informações, e vamos também valer desse mesmo levantamento feito pelo Ministério Público Federal e vamos entrar com representação para multar todos os ex-prefeitos que
tiveram aí 4 anos, alguns até 8 anos, é o caso dos prefeitos reeleitos, tiveram 8 anos para implementar o seu portal de transparência e ficaram omissos. No caso, até voltando um pouco nesse sentido, para acompanhar esses 102 municípios, a gente falou no primeiro bloco sobre a questão da estrutura. O quanto precisa avançar ainda, já é fato que a gente já falou da autonomia administrativa, financeira, orçamento, mas numa estrutura como até a necessidade para fazer as diligências, para acompanhar caso a caso, a quantidade e o montante de processos, quanto falta para o Ministério? Falta muito. A gente tem uma estrutura muito enxuta, bastante reduzida, são 7 procuradores e cerca de 30 colaboradores. Esse número oscila porque, como eu falei, a gente depende do tribunal e vira e mexe, um tem que sair. Enfim, cerca de 30 colaboradores, 7 procuradores para fiscalizar 102 municípios e o estado de Alagoas. É uma estrutura muito enxuta, muito reduzida. A gente trabalha com demandas conforme a prioridade. Não temos ainda a estrutura adequada para fazer frente a todos os casos de ilegalidade e irregularidade na administração pública no estado de Alagoas. A gente tem que ser realista e trabalhar com as nossas possibilidades. Isso é um trabalho que é de construção durante um tempo. E como a gente tem pouco tempo, ainda tem muito que avançar. Mas a gente vem trabalhando com vigor, apesar dessa estrutura reduzida. A gente fez o balanço de 2016 e publicamos. Foram quase 10 mil processos analisados pelo Ministério Público de Contas, sendo que em 7 mil pareceres, por volta de 7 mil pareceres foram emitidos. E desses processos investigativos, a gente conseguiu concluir 96 processos investigativos, que resultou na apresentação de representações contra prefeitos que incorreram, gestores como um todo, que incorreram em algum tipo de ilegalidade, sem falar os despachos de arquivamento, quando o caso não prosperava, enfim. Então, é um trabalho bastante denso para o tamanho reduzido da equipe. Isso correspondeu, a gente fez análise estatística, isso correspondeu a 98% do quantitativo de processos que deu ingresso no Ministério Público de Contas em 2016, ou seja, do montante de processos que ingressou no Ministério Público em 2016, conseguimos dar saída num quantitativo equivalente a 98% do que entrou, ou seja, quase conseguimos fazer frente à demanda total. Mas ainda assim, se precisamos de estrutura, principalmente de pessoal e tecnológica, porque hoje a tecnologia, ela, principalmente na área investigativa e de fiscalização, ela supre muito a carência de pessoal. Um software bem manejado, com muito treinamento, ele faz o trabalho de uma equipe de um exército. Mas é preciso para isso, para manejá-lo, para executá-lo, é preciso também ter o pessoal bem qualificado. Aí vem outro aspecto, que a gente precisa de pessoal bem qualificado. E para ter um pessoal bem qualificado, é preciso ter uma boa remuneração. E a gente tem cargos, além de ser poucos cargos, são cargos com baixa remuneração do pessoal do nosso apoio. Infelizmente, a gente briga e demanda melhores cargos, mas tem essa limitação administrativa. Precisa de concurso público? Nesses cargos não, que são cargos comissionados, mas o ideal é, assim que for formalizada a estrutura com a conquista da autonomia administrativa e orçamentária, é o Ministério Público, por meio de lei, criar o seu quadro de pessoal com cargos efetivos, predominantemente efetivos, funções comissionadas e cargos comissionados. Funções gratificadas e cargos comissionados. E os cargos efetivos serem preenchidos por meio de um concurso público rigoroso para selecionar o melhor pessoal possível. Nós vamos para o nosso último intervalo. Nós voltamos já, estamos aqui com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Rafael Alcântara. A gente volta já.